sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente hoje no Explicador Virtual, a gente vai continuar a ver sobre os conflitos na América Ibérica. Vamos pensar um pouco sobre as rebeliões coloniais no Brasil. Vamos recordar só um pouquinho. Quando chegam os portugueses aqui, existe uma série de conflitos entre os que aqui estavam estabelecidos e os que chegam aqui. Mas essa não foi a única fonte de conflito. São três grandes linhas que geram o conflito. A primeira linha é a luta pela posse da terra entre índios e colonizadores. Eles chegam, eles querem um pedaço da terra, uma terra que já pertence a uma outra pessoa. Não pertence, quando eu falo pertence, eu falo assim, eles tinham escritura, eles tinham papel da terra. Não é isso. Pertence no sentido de que eles que habitavam, eles que moravam, eles que estavam ali estabelecidos. A segunda linha são rebeliões dos colônios contra a metrópole por causa de impostos abusivos e de privilégios concedidos aos nascidos em Portugal em detrimento do nascido no Brasil. É o quê? É quando os que estão aqui no Brasil se sentem prejudicados em relação aos que estão em Portugal. Então eles falam, nossa, mas a gente não pertence a a Portugal? Nós todos não estamos ligados a Portugal? Então por que quem nasce lá tem mais privilégio do que quem está aqui? A terceira linha geradora de conflito é a intenção de romper o pacto colonial, que aí é o emancipacionista. Isso já é no final, tá? No início, eles estão brigando por terra, eles estão brigando por menos impostos, mas não estão ainda com a intenção de se separar de Portugal. Os últimos conflitos, do Brasil colônia é exatamente quando ele não quer mais ser colônia, quando não quer mais ser ligado a Portugal. Principalmente, gente, quem vai lutar por isso é por causa de interesses comerciais e políticos, Mas isso é assunto para uma outra videoaula nossa. Vamos começar com uma revolta que aconteceu no Maranhão, a revolta de Beckman. O que acontece? No Maranhão, a principal atividade agrícola eram as chamadas drogas do sertão. O que é droga do sertão? Por que é droga do sertão? São cacau, canela, cravo, anil e urucum. Essas chamadas drogas do sertão, elas eram muito comercializadas, elas traziam uma quantidade grande de fluxo comercial, tá? E aí o que acontece? Tinha, de um lado, a utilização pelos colonos de mão de obra indígena e, por outro lado, o combate à mão de obra indígena. Por que utilizar os índios, para fazer essa plantação? A principal coisa era o conhecimento da terra. Conhecimento tanto geográfico, no sentido de conhecer aquele território, como também sobre as técnicas de plantio, Eles já moravam aqui, eles já eram estabelecidos, já sabiam como lidar com aquela terra. Então, os colonos queriam que os índios trabalhassem, que os índios fossem a mão de obra. Mas, por outro lado, existia um combate ao uso dessa mão indígena. Vamos lá, por dois viés. Primeiro, da coroa. A coroa era contra essa utilização da mão de obra indígena porque rivalizava com o tráfico negreiro. E aí eu falei na videoaula anterior, mas vamos reforçar um pouquinho. Os índios estavam aqui, eles só iam ser aprisionados e utilizados para ser mão de obra. O tráfico negreiro trazia lucros para vários segmentos. Trazia lucro lá na África, no porto africano, nesse transporte, que a gente conhece como os navios negreiros, aqui no porto, nos mercados de escravo. Então o lucro era multiplicado, os índios não. Então a coroa queria ainda lucrar em cima dessa mão de obra africana, a mão de obra escrava negra. Então, por isso, eles se botavam contra a utilização da mão de obra indígena. Mas, além disso, tinha também os jesuítas, que eles rivalizavam na exploração das especiarias e no trabalho dos nativos. Os jesuítas vieram para o Brasil com a intenção de catequizar,
os índios, né? De trazer um pouco de civilização, botar uma cultura europeia católica. Mas além disso, eles estavam ali estabelecidos e também participavam desse cultivo aqui das drogas do sertão e usavam os índios como mão de obra. Então, essas eram as principais rivalidades. Só que aí, a metrópole faz uma coisa chamada Companhia Geral do Maranhão. O que é a Companhia Geral do Maranhão? Foi criada para controlar a atividade extrativa e detinha o monopólio do comércio local. Ou seja, essa companhia tinha um exclusivo desse comércio. Esse comércio, que era a atividade mais lucrativa, teve então uma companhia, né, uma instituição responsável por deter o monopólio. Só ela podia comercializar. E além disso, essa companhia tinha como obrigação trazer escravos africanos para trabalharem na coleta de drogas. Então você vê, por um lado, essa companhia, ela tinha um direito, que era o direito do monopólio, só que junto com esse direito, ela tinha uma obrigação muito clara, que era de trazer mão de obra africana, né, escrava, para trabalhar nesse plantio. E aí a gente vem, de um lado, os padres jesuítas e a Companhia de Comércio contra a Câmara Municipal de São Luís e alguns setores da igreja contrários aos jesuítas, como franciscanos e os bispos. Eles estão ali brigando em cima dessa questão da mão de obra indígena e também em cima do quê? Da questão do exclusivo colonial, da comercialização dessas drogas do sertão. Os revolucionários, eles foram liderados por dois ricos proprietários de terra, os irmãos Manuel e Tomás Beckmann. Por isso, o nome da revolta é Revolta de Beckmann. Enfim, em 64, o Tomás Beckmann é enviado a Portugal com o intuito de defender os interesses dos colonos. Só que ele é preso. Ou seja, começa a ter uma movimentação política, é chamado um líder para ir a Portugal para fazer negociação. Só que quando ele chega em Portugal, não existe negociação. Ele é preso. E aí o governo português sufocou a rebelião e nomeou um novo governador, que reconheceu abusos cometidos pela Companhia de Comércio e revogou o seu monopólio sobre o comércio maranhense. Então, o que acontece? Essa companhia perde o poder que ela tinha, né, do monopólio, e é reconhecido os abusos que foi cometido por ela. A gente vai agora para uma outra revolta que aconteceu no Nordeste, na região de Pernambuco, tá? É a guerra que ficou conhecida como Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi principalmente entre duas regiões de Pernambuco, Olinda e Recife. Olinda ela era habitada pela aristocracia rural. O que é aristocracia rural? São os grandes proprietários de terra. Já Recife ficavam os comerciantes portugueses, né? Os portugueses que vinham e se estabeleciam no comércio ficavam na região que é o Recife. Essa aristocracia rural tinha uma dependência econômica dos mascates, certo? Você vai ver que essa revolta é o tempo inteiro a briga, por um lado, entre os grandes proprietários de terra e os comerciantes, entre os portugueses e os brasileiros. É essa guerra que eu falei, né, entre os colonos e os portugueses, que eu estou pautando sempre, que vai ser os fontes geradoras de vários conflitos. Com o declínio da venda do açúcar brasileiro na Europa, os donos de engenho arruinados tornaram-se devedores dos ricos comerciantes portugueses, que concentravam suas atividades em Recife. O que é isso? Os grandes proprietários de terra, eles tinham muito dinheiro. Mas aí quando começa a haver uma crise, eles ficam todos endividados e a solução econômica para eles é pegar dinheiro emprestado. E quem empresta esse dinheiro para eles? Os comerciantes portugueses, que são da região do Recife. Os comerciantes portugueses que haviam adquirido importância econômica queriam também participação política, né? O que eles querem? Eles querem elevação de Recife à condição de vila e autonomia política. Então, Olinda, gente, vamos entender, você está pensando assim, mas calma aí.
queria a condição de Recife, Recife ficar mais importante, mas Recife não é a cidade importante, Pernambuco? Mas nessa época não. Nessa época o grande polo de Pernambuco era Olinda. Recife era uma vila menor, vamos botar entre aspas. Só que em Recife estavam os comerciantes portugueses que estavam conseguindo ganhar cada vez mais prestígio. Por quê? Porque estavam emprestando dinheiro aos proprietários rurais de Olinda. E eles pensam, poxa, se eu estou ganhando prestígio econômico, né, sou eu que estou mantendo a aristocracia rural, então eu também quero prestígio político e social. Queremos elevação de Recife. E aí, o que acontece? Em 1710, acontece na Carta Régia de 1710, a criação da Vila de Recife. Então, o que isso significa? Que os comerciantes portugueses tiveram a sua reivindicação atendida. E aí, ainda em 1710, em novembro, a aristocracia rural de Olinda, ele não gosta das medidas e manda suas tropas derrubarem o Pelourinho, símbolo de autonomia da vila. Então, os portugueses querem a autonomia de Recife. Conseguem. Vem a Carta Régia e eles têm. Só que aí, a aristocracia rural de Olinda fala, não, que isso, Recife vai se tornar vila? Não. E aí derrubam um símbolo dessa autonomia. Esse conflito, ele dura até o ano seguinte, quando o poder metropolitano, ou seja, Portugal, decide intervir. E aí a coroa começa a fazer um inquérito para ver, tipo, quem tem razão nisso daí? E aí conclui que a culpa pela agitação política era dos senhores de Olinda. Então tá tendo conflito entre os portugueses, né, os comerciantes e aqueles que viviam em Olinda. E aí a coroa resolve se meter, fala assim, não vamos deixar mais essa briga entre eles não. Vamos fazer um inquérito. Eles fazem esse inquérito e falam, quem é culpado pelas agitações são os proprietários de Olinda. E aí os senhores de Olinda são acusados de crime de lesa majestade, ou seja, crime contra a coroa, e os latifundiários tiveram suas propriedades confiscadas. Então, além deles perderem, preste atenção, além deles verem as reivindicações dos comerciantes portugueses atendidas, que era Olinda, Recife se tornar vila, eles também são culpabilizados por essa revolta e, além disso, têm suas propriedades confiscadas, perdeu tudo. Anos depois, esses bens confiscados foram devolvidos e a aristocracia olindense anistiada. Então, gente, você vai ver, nesse caso aqui, diferente, na revolta de Beckman, a revolta acabou, porque a coroa ficou do lado mesmo dos portugueses contra os colonos. Nessa daqui, o que acontece? Mesmo sendo culpabilizados, depois a coroa dá um passinho para trás e recua em relação aos direitos já conquistados. Só lembrando que anistiaram, mas Recife continua como vila. Então, novamente, o interesse da metrópole se manteve. A gente vai ficar por aqui, no próximo a gente continua.